Abrimos a nossa Bíblia em Deuteronômio 28. E o tema de hoje fala sobre autocontrole, que é um fruto do Espírito. Autocontrole. Eu comecei a pensar essa semana e ontem eu estava ministrando numa igreja, e onde nós falamos para as mulheres sobre o autocontrole. E o autocontrole na Bíblia, ele fala sobre o domínio próprio, que está lá em Gálatas 5. E aí eu gostaria de dividir com vocês o que Deus colocou no meu coração a respeito do autocontrole. Porque quando nós paramos para nos controlar as nossas emoções, controlar a nossa boca, controlar a nossa língua, controlar a nossa mente, quando nós colocamos na nossa vida à disposição do Senhor e pedimos para que Ele controle, o Senhor verdadeiramente age. Então eu quero dizer para você, eu quero te encorajar nessa noite a crer que o Todo-Poderoso está nesse lugar e Ele vai trazer o controle que possivelmente muitas vezes falta. Abramos então a nossa Bíblia, Deuteronômio 28, já está no telão, que diz assim: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Agora vem os castigos por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás entrares, maldito serás ao saíres. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, que está sendo lida, proferida nessa
nessa noite. Pai, que não seja a pastora Alzineia, mas que seja a tua boca, Senhor, falando aos nossos corações. Senhor, que todo espírito de distração, que toda confusão mental nessa noite, em nome de Jesus, saia desse lugar e só a tua glória e só a tua voz prevaleça nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em Deuteronômio 28, a gente pensa sempre de bênçãos, sempre as pessoas dizem sobre bênçãos. Mas esse capítulo começa a dizer: se ouvires a voz do Senhor. Se ouvires é diferente de escutar. Muitas vezes nós escutamos muitas coisas, nós escutamos o barulho. Eu estou escutando o Esdras tocar aqui no fundo, eu ouço às vezes o barulho de alguém tossindo, alguém dando um glória, isso é escutar. Mas a palavra começa dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor. E ouvir com atenção é você parar o que você está fazendo e começar a ouvir, prestar atenção, para que essa palavra entre no nosso ouvido, venha fazer efeito dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Porque muitas vezes nós só falamos, nós só queremos dizer sobre bênçãos. Nós receberemos dinheiro, glória a Deus, e nós receberemos mesmo, porque Deus é provedor. Muitas vezes a gente acha que bênção é só um carro do ano. Glória a Deus, é bênção também ter um bom carro do ano. Mas a palavra de Deus diz que nós seremos bem-sucedidos se nós ouvirmos atentamente e guardarmos atentamente na tábua do nosso coração. Aleluia. Tem gente que já começou a entender. Porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente não guarda. A gente escuta, mas não guarda. Então a palavra de Deus começa a dar uma condição. Se você ouvir, se você guardar, se você obedecer, se você fizer, se você estiver atento àquilo que eu estou te mandando fazer, aquilo que eu te ordeno fazer, as bênçãos do Senhor te seguirão. Você não vai precisar ficar correndo atrás da bênção. Sabe por quê? A bênção te seguirá. Mas aí a gente só pensa em receber, a gente só pensa em reter, a gente só pensa em vai chegar, eu creio que vai chegar. Porque Deus é um Deus bom, Ele é bom. E Ele é bom, e o Pai é bom, e o Pai cuida. Mas tem uma outra condição que fala a respeito da desobediência. E quando nós desobedecemos, a gente deixa de ouvir aquilo que o Senhor está falando. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês duas experiências que estão na Bíblia, que fala sobre dois homens, José e Sansão. Dois homens cheios de Deus. Dois homens que cumpriram aquilo que Deus ordenara, que tinha a unção de Deus. Mas a unção, quando a gente desobedece, a unção desaparece. A unção só permanece quando tem obediência. A unção que vem de Deus só permanece no lugar e na pessoa quando tem obediência. Por isso você precisa ouvir, guardar, obedecer, para que a unção não desapareça da nossa vida. E diz a Bíblia que derramareis o meu espírito sobre toda a carne. E diz a Bíblia que o Senhor derramou poder e autoridade sobre a igreja dele. Então, queridos, quando nós obedecemos, quando nós guardamos, quando nós temos uma vida íntegra, a unção está sobre nós. Quando a gente obedece a palavra de Deus, a unção está sobre nós. Quando a gente obedece aquilo que a Bíblia manda a gente fazer, a unção está sobre nós. E nós lembramos de Saul. Pela desobediência, a unção saiu. E quando a unção sai, Saul agora tira a sua vida, porque a unção saiu devido à desobediência. E esses dois personagens, José e Sansão, eu sei que vocês já ouviram muito falar sobre isso, mas eu gostaria de falar numa vertente sobre as bênçãos e a maldição
de Deuteronômio 28, sobre essa perspectiva. E diz assim a Bíblia. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Em Gênesis 39. Gênesis 39. Vamos lá para o 11. O 11, por favor. Sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Passa a folha aí, vai lá para o 21. Diz assim: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou à mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Nós sabemos que José, um jovem que passou uma experiência. Primeiramente, José, ele tinha sonhos, e ele contava os seus sonhos. Ele falava daquilo que ele sonhava na sua casa. E muitas vezes, queridos, existem os matadores de sonhos. Existem aquelas pessoas que estão sempre negativas. São as pessoas que não edificam. Sabe aquelas pessoas que são negativas o tempo todo? Você fala que tem um sonho, a pessoa não vai dar certo. Ah, você tem um sonho, a pessoa diz: isso não é para você, isso não é para a tua vida. Os matadores de sonho. E José, por contar, é jovem, adolescente, ele começou a contar os seus sonhos. Os irmãos dele, por inveja, o vendem. E aí, quando ele é vendido, você já conhece a história. Ele vai para o cárcere, e aí ele é vendido, e depois ele vai trabalhar no palácio. E aí, quando ele está no palácio, eu estou encurtando a história, a mulher, ela simplesmente procurou por José. E diz a Bíblia, quando não tinha ninguém em casa, ela esperou o quê? Um momento estratégico para agir. Ela esperou o momento certo para poder tentar ir em cima de José. Um jovem formoso, um jovem bonito, um jovem inteligente. Então ela sentiu desejos por aquele rapaz. Mas, queridos, José tinha a unção de Deus. José estava coberto pelo poder do Senhor. José estava atento àquilo que estava acontecendo. E ele foi tentado na área sexual. Ele foi tentado nessa área. Quando a mulher, possivelmente muito bonita, ela vai assim: deita-te comigo. Ela faz o quê? Uma proposta para José. Mas a pessoa, quando ela tem o autocontrole, a pessoa quando está dominada pelo Espírito Santo, a pessoa quando conhece o seu caminho, a pessoa quando conhece o Deus que ela serve, ela está atenta a todos os detalhes que o diabo tenta colocar. Olha, eu não sei o que o diabo tentou colocar na sua semana. Eu não sei o que o inimigo tentou colocar sobre a tua vida, para te paralisar, para dizer: ei, Psyu, olha, eu tenho uma proposta boa para você. Queridos, essa é uma proposta de Satanás, e nós estamos expostos a ela. Mas José, que tinha o Espírito Santo, José que conhecia o Deus que ele servia, sabe o que José fez? Eu vou meter o pé daqui, eu vou correr, porque isso aqui é laço. Quando nós ouvimos e guardamos a palavra do Senhor, nós sabemos que ela habita em nós, que ela vive em nós, e ela vai nos livrar do laço do passarinheiro. Diz a Bíblia que José, naquele momento, ele sai correndo, ele larga a roupa dela na mão, a roupa dele na mão da mulher, e ele sai fora. E qual foi o destino de José? De escravo a governador. Sabe por quê? Porque ele ouviu atentamente, obedeceu, guardou, e o Senhor o livrou. Você está entendendo?
que às vezes na nossa vida, que muitas vezes nós somos provados e muitas vezes nós caímos no laço do passarinheiro, porque a gente não quer parar para pensar aquilo que Deus já nos ensinou. É um pequeno detalhe. Satanás é sutil. Ele não vai aparecer, queridos, de uma forma estrondosa. Ele vai chegar, baixinho. Ele vai chegar te oferecendo propostas, coisinhas assim muito simples. Vou andar só um pouquinho. Olha, ele aparece com coisas muito sutis. Mas olha, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele trouxe você aqui para te dar entendimento. Você não vai ouvir a voz de Satanás e você vai dizer não a Satanás, porque se você ouvir atentamente a voz do Senhor, se você ouvir atentamente a voz do Senhor e guardá-la no seu coração, o Senhor, o Espírito Santo vai te mostrar: foge que é laço, sai desse caminho, esse caminho não é para você. Esse caminho não é para a tua vida. Eu estou te guardando. Mas quando a gente não ouve, mas quando a gente não guarda, mas quando a gente está desligado, quando a gente está com a nossa mente alvoroçada, preocupada, e quando a gente não tem o autocontrole, é nesse momento que o diabo entra para poder fazer arruaça na nossa vida. Mas José, aquele jovem, ele foi vitorioso, porque ele atentamente ouviu a voz do Senhor. E aí nós vamos falar agora sobre Sansão. Qual é a história desse rapaz? Juízes. Abra sua Bíblia aí, por favor. Juízes 16. 16:4 diz assim: e depois disso aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Passa aí a folha, vai para o 6. Diz assim: diz, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te que me consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Vai lá para o 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já descobriria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Contou o segredo. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda essa vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E aí lá no 25, o Senhor já tinha ido embora. No 25 diz assim: e sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Um outro rapaz formoso, um outro rapaz que tinha um segredo. Ele tinha um segredo. O segredo dele estava no cabelo. Mas olha só, apareceu a mesma tentação que apareceu para José, apareceu agora para Sansão. E como que o desfecho acontece nas histórias? Deuteronômio 28 fala sobre isso. Se obedeceres, se ouvires, se você estiver atento, a bênção te seguirá, serás bem sucedido e o Senhor vai estar sobre você. Mas a desobediência te leva ao cárcere. E naquele momento que Sansão, Dalila começa a tentar Sansão também na área sexual, começou a tentar ele. E possivelmente era uma mulher formosa, era uma mulher bonita.
Mas a Bíblia conta que no primeiro momento, quando ele escolhe uma mulher de um outro povo, seus pais falaram assim para ele: mas meu filho, não tem nenhuma mulher aqui da nossa região, do nosso povo. Meu Deus, muitas vezes nós queremos escolher pessoas fora do arraial, nós queremos escolher pessoas fora da vontade de Deus para se casar. Deus não vai descer e mandar um anjo para você escolher, para escolher seu casamento. É você quem escolhe, mas você precisa fazer boas escolhas dentro do arraial de Deus. E aí ele pergunta, o pai pergunta, a família pergunta: olha só, não tem ninguém, nenhuma mulher. Mas ele se engraçou primeiramente com uma mulher e depois ele escolhe Dalila. E Dalila, aquela mulher, ela queria o quê? Destruir a vida de Sansão. Ela queria destruir tudo aquilo que Deus estava fazendo contra aquele povo. Então, quando o inimigo vê que alguma coisa está acontecendo, ele fica furioso. Ele diz: eu preciso destruir essa pessoa que está impedindo os planos de Deus. E naquele momento, ele se engraça com Dalila. E aí ele vai se deitar com Dalila. Ele cede. Enquanto José corre, Sansão cede. Oh, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que virão à tua mão. Tem coisas que virão à tua porta. Tem coisas que baterão à tua porta. Mas você precisa aprender que quando você ouve a palavra de Deus e guarda atentamente, você vai ter força para dizer: eu estou saindo correndo, eu já estou metendo o pé. Sabe por quê? A bênção me seguirá e a bênção não pode se afastar. Então, onde existe o pecado, não existe a bênção. O Senhor é contra o pecado. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A gente não fala mais sobre o pecado. A gente não prega mais sobre o pecado. A gente não prega mais o que é errado. E a igreja vai para o lugar errado. Mas quando você ouvir atentamente e obedecer a voz do Senhor, o Senhor começa a te livrar. As bênçãos te seguem. A mão do Senhor está sobre você. A bênção de Deus está sobre você. E em tudo você será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Obedeça. Quer ser bem-sucedido? Fuja do pecado. Fuja do pecado. O pecado, ele te condena. O pecado, ele te deixa no chão. O pecado de Sansão deixou ele no chão. E a Bíblia diz que aqueles homens chamaram Sansão: vamos colocar ele agora à exposição. Vamos colocar ele na exposição para zombar dele. Para zombar dele. Então muitas vezes o inimigo faz isso. Ele aparece, ele toca, ele te chama, a pessoa cede. E quando a pessoa cede, Satanás começa a fazer, Satanás começa a brincar com a tua vida. Primeiro ele te coloca na exposição. Primeiro ele te coloca no vexame. Primeiro ele começa a te colocar no vexame, para que todo mundo veja e que você passe vergonha. Depois ele começa a dizer assim para você: você não tem mais jeito, você agora está perdido, você agora está perdido. Queridos, tudo que parece muito bom, nem sempre é muito bom. Tudo que parece muitas vezes certo, não é certo. A igreja de Jesus precisa ouvir atentamente a voz do Senhor, para que tenha vida eterna. Não é só bênçãos materiais, não é só bênção nessa terra. Existe a vida eterna. Quase não pregamos mais sobre vida eterna. Quase não falamos mais sobre céu. Só falamos das coisas da terra. Porque a gente está apegado à terra. Porque a gente ama essa terra, eu também. Porque a gente ama essa terra. Porque a gente quer conquistar. Porque a gente quer viver o melhor e podemos viver o melhor dessa terra sim. Mas nós não estamos aqui a passeio. Esse lugar aqui é temporário. Um dia o Senhor vai nos chamar. E quando o Senhor nos chamar, Ele vai nos cobrar aquilo
que Ele depositou na nossa mão, aquilo que Ele colocou no meu coração, essa pregação hoje, de arrependei-vos e convertei-vos, tenham o autocontrole para não pecar. Isso o Senhor vai te lembrar, porque Ele é um Deus que trabalha no nosso inconsciente. Sansão não teve o autocontrole. Sansão não conseguiu ceder à tentação. Sansão não conseguiu e ele foi exposto. Passou vergonha. E ele agora foi destruído e ele morre. Você sabe, a morte dele foi uma morte trágica. Ele está embaixo da coluna. E ele diz, morra eu. E nunca se viu tantas mortes. Nem no período da vida de Sansão se viu tantas mortes quanto a morte dele e as pessoas que morreram. Existe uma bênção e existe uma maldição. Tudo está condicionado. E tudo que acontece no mundo espiritual está acontecendo aqui fora. Porque nada é solto. Nada é solto. Muitas vezes a gente fala assim, estou numa guerra, estou numa batalha. Meu querido, muitas vezes a guerra é espiritual. E ela vai se manifestar no nosso natural. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está numa guerra espiritual e que está acontecendo no natural. Quando acontece uma guerra espiritual, ela vai sobrepuxar, ela vai aparecer no natural. Mas se você crer, obedecer, ouvir, guardar e praticar aquilo que o Senhor manda, você será bem sucedido. Você será bem sucedido. Porque a bênção de Deus segue aqueles que obedecem. E quando nós lemos sobre isso, nós precisamos ter o quê? Fé. A gente não consegue sozinho. O Espírito Santo precisa estar morando em nós, habitando em nós, para que a gente vença. E diz Hebreus 11, do 1 ao 3, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O bom testemunho é aquilo, as pessoas sabem quem nós somos. O bom testemunho, você não precisa falar quem você é. O teu testemunho vai na frente. As pessoas falam de você, você não precisa levantar bandeira para dizer quem é você. O teu testemunho chega antes. Mas se o nosso testemunho não está chegando antes, o que está acontecendo? Não estamos obedecendo e seguindo ao que a palavra de Deus manda dizer, manda fazer. Antigamente, quando nós éramos da Assembleia de Deus, eu fui a vida inteira, 30 e poucos anos. E nós tínhamos costumes. Nós tínhamos alguns costumes. E que eram bons costumes, sim. Bons costumes. Não porque você vestia uma roupa assim, uma roupa assado e colocava um coque na cabeça. Não é isso que eu estou dizendo. Mas bons costumes que precisam ser preservados. Para quê? Para você ter uma vida eterna. Porque hoje a gente diz, pode ser, não tem problema. Jesus veio para perdoar tudo e veio para perdoar tudo. E a gente começa a pecar. E a gente insiste no pecado. A gente insiste em repetir o pecado. Queridos, nós não podemos ficar no pecado. Nós temos que levantar a nossa bandeira e dizer, eu pequei, mas agora eu estou me levantando. E nessa área eu não vou pecar mais. E aí você precisa crer. Abraão, ele obedeceu a Deus. Gênesis 12, 1 ao 4 fala sobre isso, não precisa abrir. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Abraão não sabia para onde iria. Ele apenas obedece, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Abraão sabia que o Deus poderoso iria guardá-lo, iria sustentá-lo. Então tem um momento que Deus diz assim, chegou a hora, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você só tem que ir.
Mas para isso você tem que ouvir. Você não pode estar confuso. Se Abraão estivesse confuso, se Abraão não tivesse o autocontrole, se Abraão não tivesse domínio próprio, ele iria começar a arrumar a confusão. Ali, vou para onde? Fazer o quê? Como é que vai ser? E eu imagino que as pessoas que estavam com Abraão poderiam dizer: como assim? Tu vai para onde? Você não tem destino, queridos. Mas se Abraão não tivesse o fruto do Espírito que está em Gálatas, ele possivelmente ficaria com a sua mente perturbada. Mas ele não. Diz a Bíblia que ele se levantou e ele foi, porque ele ouviu atentamente a voz do Senhor. E na voz do Senhor não tem confusão. Êxodo 12 está escrito que Moisés, pela fé, ele e os israelitas passaram pelo Mar Vermelho. Pela fé, Moisés ouviu atentamente a voz do Senhor. E aí ele passou pelo Mar Vermelho. Ele não só escutou, ele ouviu e obedeceu. Então toda a bênção de Deuteronômio 28 está condicionada à obediência. A obediência. Quando nós obedecemos, Deus faz. Quando nós obedecemos, a unção vem. Quando nós obedecemos, se você crer, coisas maiores você ainda vai fazer. A unção, ela desaparece com a desobediência. Quando nós desobedecemos, a unção vai embora. Quando nós obedecemos, a unção permanece. José e Sansão, 2 jovens, bonitos, legais, bem-sucedidos, tiveram destinos diferentes. Um obedeceu, meteu o pé, fugiu, foi embora e falou: isso aqui não é para mim. Ele conseguiu vencer. Sansão, pelo mesmo pecado, não conseguiu vencer. Ele simplesmente cedeu ao ataque de uma mulher, ao ataque sensual de uma mulher. Ah, mas a mulher é culpada. Não, queridos. Quando você, homem, está na presença de Deus e está cheio do Espírito Santo, você não vai ficar olhando para essas coisas. Você vai dizer: eu vou meter o pé daqui, porque o Senhor não quer isso para mim. A minha família é bem sucedida, a minha casa é bem sucedida, eu vou meter o pé daqui. Porque muitas vezes a gente começa a acusar as pessoas, a falar das pessoas. Queridos, o Senhor colocou o Espírito Santo em você. O Senhor te deu autocontrole. O Senhor te deu inteligência para você fugir da aparência do mal. Se tem alguma coisa que está aparentando ser muito boa, mas vai trazer uma consequência. E a consequência é a morte. Assim como Sansão morreu destruído depois de ter passado pelo escárnio, depois de ter passado o vexame, ele morre. Primeiramente começa com a morte espiritual. A morte espiritual é quando você não tem mais forças. A morte espiritual é quando você se torna um religioso. Quando você vem para o templo e você acha que é só vir sentar e dar meia dúzia de glórias. A morte espiritual, ela começa devagarinho, aos pouquinhos. Você não sente mais prazer, você peca e depois Satanás fica te acusando, dizendo que você não tem direito de estar nesse lugar, porque ele é especialista em acusar pessoas. Ele é especialista em fazer você ficar derrotado. Mas mesmo que você tenha pecado, nós temos hoje um advogado fiel que se chama Jesus Cristo. E esse advogado, ele diz assim: eu vou pelejar a tua causa. Eu vou escrever uma nova sentença para você. Eu vou advogar a tua causa. Eu vou verificar o que está acontecendo com você e vou te defender. Ainda que Satanás chegue para te acusar com palavras, suscitando no teu ouvido que você pecou e que você não tem mais direito, você não vai paralisar com essa voz. Você vai dizer: eu pequei, renunciei,
Mudei minha mente, tenho autocontrole, estou modificado, estou cheio da presença. E agora eu não vou pecar mais. Isso é uma decisão. O autocontrole é uma decisão. Você tem direito a dizer não para as propostas que vêm à tua casa. Você tem condições de dizer não ao pecado sexual. Você tem condição de dizer não a situações falsas, a situações fáceis. Muitas vezes a facilidade vem à tua porta, mas você tem que ter o poder e autoridade que Jesus deixou sobre a igreja para dizer não, 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 Satanás, eu te repreendo. Quando você tem o autocontrole e o domínio próprio, você começa a ter uma vida regrada. E a vida regrada, ela vai fazer você andar em caminhos altos. Você não será envergonhado. Você não será cauda. Você é filho. Você é filha. Você é aquela e aquele que Deus diz que você é. Então a voz de Satanás não vai te aprisionar. Sabe por quê? Quando o autocontrole chega, o fruto do Espírito está presente na tua vida. Muitas vezes a gente lê Gálatas e a gente diz: eu tenho fruto, eu quero ver o fruto. Na hora que tem uma situação que está acontecendo, que quer tirar a tua paz. Em 2009 foi lançado o Incrível Hulk. Quem viu? Tem mais gente antiga aí, levanta a mão. O que aconteceu com ele? Obrigada, irmão. O que aconteceu com ele? Ele estava lá, numa cápsula. E aí teve o quê? Alguma coisa deu errado. E quando aquela experiência deu errado, vocês sabem o que aconteceu, pelo menos isso, né? O que aconteceu? Ele simplesmente explode a cápsula e sai da cápsula quebrando tudo. Ele não estava com o autocontrole. Ele começou a quebrar tudo, porque ele se sentiu o quê? Enraivecido. E muitas vezes as situações da nossa vida deixam a gente com raiva. Muitas vezes uma situação na tua casa te deixa com raiva. Muitas vezes uma coisa no teu trabalho te deixa com raiva. Muitas vezes uma palavra que é proferida para a tua vida te deixa com raiva. Te deixa com raiva e tu fica vermelho e o pretinho fica verde. Mas olha só, 2019, lança o Ultimato. Carol falou que é o Ultimate, em inglês, né? Lança lá, você viu, né? E aí estão todos os super-heróis naquele filme. E aí, agora aparece o Incrível Hulk, 10 anos depois. De ocrinho, equilibrado e andando tranquilamente. Vocês lembram? Sabe o que é isso? Domínio próprio. Eu trouxe um exemplo clássico do que você conhece, para você entender que quando a nossa vida está sem controle, quando a nossa vida está sem domínio próprio, a gente vira Hulk. Tudo que as pessoas fazem, tudo que acontece ao nosso redor nos traz raiva. E quando a gente fala do fruto do Espírito, a gente não sente raiva, a gente pode se irar. Ire-se, mas não peque. Você pode se irar, mas não vai pecar. Sabe por quê? Você pode até ficar com raiva, mas você não vai pecar. Sabe por quê? O teu comportamento agora está mudado, está transformado, está alterado. Sabe por quê? Pela presença do Senhor. Se nessa noite você ainda não teve o seu comportamento, o seu temperamento transformado, e a pessoa diz: eu sempre fui assim, eu vou continuar assim, eu nasci assim. Não, você nasceu assim, você não nasceu assim, você aprendeu a ficar assim, mas você tem hoje a oportunidade do Espírito Santo, da palavra de sabedoria ministrada ao seu coração, para que você mude o teu comportamento. O desafio é o comportamento. Podem estar fazendo tudo ao meu redor, mas eu digo: não é comigo. Isso não é comigo. Podem falar qualquer coisa a meu respeito, mas eu digo: isso não é comigo.
Eu estou blindada, eu estou guardada, eu estou protegida. E isso faz com que você não fique mais preocupado, perdendo o domínio próprio, perdendo o autocontrole sobre a tua vida. Você não vai mais virar incrível Hulk. Você agora é uma pessoa transformada, liberta, restaurada, que tem o domínio próprio, que tem o autocontrole, que é o fruto do Espírito Santo. Eu não sei se você precisa hoje dessa transformação. Eu não sei se você precisa hoje desse autocontrole. Se tem alguma coisa que está tirando a tua paz. Se tem alguma coisa que está tirando a tua alegria. Se tem alguma fala que está tirando a tua paz. Sabe aquela fala diabólica que vem para poder entristecer o povo de Deus? Não é comigo. Eu estou guardada, as minhas emoções estão guardadas, a minha visão está guardada, o meu corpo está guardado, meu coração está guardado, minha mente está guardada. Eu estou protegida, eu estou protegido. Eu não sei se você precisa hoje dessa proteção sobre a tua alma, sobre a tua mente, sobre as tuas emoções. Eu gostaria que você levantasse a sua mão aonde você está, porque nós vamos orar daqui. Coloque-se de pé, você que levantou a mão. Nós vamos orar daqui.